tem a ver com a magia na grandiosidade do reconhecimento religioso, do reconhecimento espiritual, do reconhecimento ministerial. Aí o cara olha para si mesmo e diz: bom, eu sozinho, sei lá se eu vou chegar a algum lugar, mas pulando do pináculo do templo, fazendo alguma coisa doida, partindo como um bólido suicida, como um ser kamikaze, me jogando de maneira louca como um míssel de Deus, eu posso chamar a atenção. Muita gente pode prestar atenção em mim. E eu vejo, por exemplo, hoje, nos dias da internet, tem gente, meu Deus, virando bananeira, tem gente se transformando em Carmen Miranda, tem gente fazendo qualquer negócio, tem gente pulando de qualquer precipício para chamar atenção, tem gente fazendo lepacu no pináculo do templo para ver se é visto, observado e ganha likes. Mas é magia, como muitos me propuseram. Você não precisa fazer esse caminho todo, você já está pronto, cara. Você só precisa de boa publicidade, bom marketing e admitir algumas extravagâncias aqui, ali, acolá, para todo mundo se impressionar com mais rapidez. Para que todo esse trabalho de pregação, de convencimento, de persuasão, de explicação minuciosa, de ensino, de pedagogia, de repetição e repetição para ver se isso entra na cabeça de alguém? Para que tanto tempo perdido? Tu estás passando a tua vida inteira nessa. E tu podias, olha, em passes de mágica, de marketing, de publicidade, com algumas mentirinhas piedosas no processo e com algumas relações ou relacionamentos perversinhos, mas necessários, você poderia estar lá adiante. Pensa no teu ministério, como outro dia alguém me perguntou numa entrevista que eu estava dando para um órgão de imprensa, e eu falei que desde o início dos anos 90, eu comecei a ter vontade, uma vontade ardente, de voltar aos primeiros anos da minha vida, quando eu comecei a pregar o Evangelho, sem instituição nenhuma em cima de mim, sem cobrança nenhuma, sem ser representante de ninguém, a não ser do Evangelho de Cristo praticado por mim, sem ser alguém que tinha que prover todo mês no mínimo 3 milhões de dólares no mês para sustentar aquele aparato missionário lindo, que atendia milhares e milhões de pessoas com o Evangelho. Aí, quando eu fui falando tudo aquilo, e disse, mas o meu coração estava infeliz até a morte. E eu sabia que eu precisava parar aquilo tudo, porque senão eu ganharia o mundo inteiro, como eu já tinha, de certo modo, ganho o mundo cristão todinho no planeta. Mas eu iria perder a minha alma. No futuro, não se faria nada no planeta Terra sem que eu fosse abrir ou fechar no ambiente cristão planetário, como já era naquele tempo. Mas a minha alma estava morta, secando. E aí eu falei, então eu decidi parar com tudo. E o modo como eu fiz foi até rude, grotesco demais. Hoje eu faria algumas coisas diferentes, mas faria a mesma coisa. Aí a pessoa me perguntou, mas o senhor não tem um grande arrependimento de que, pelo fato do senhor ter saído, ter deixado de ser aquela foice que rodava com bom senso, degolando todas as imbecilidades que queriam botar a cabeça para fora, e o senhor não precisava fazer nada, nem mencionar o nome de ninguém, sua mera existência com aquela autoridade, com aquela consciência teológica já limitavam a ignorância. Talvez o Brasil não tivesse chegado evangelicamente
ao estado calamitoso no qual chegou, se o senhor não tivesse decidido sair de tudo em 1998, o senhor não tem arrependimento, não? Aí ele disse, antes disso eu lhe faço uma pergunta, o senhor não acha que se o senhor tivesse eventualmente ficado cumprindo aquele mesmo papel, as coisas não teriam ficado tão ruins quanto ficaram? E eu fui obrigado, na verdade, a dizer que eu achava que eventualmente não ficariam tão ruins quanto ficaram, porque eu sabia o papel que eu cumpria e sabia o vácuo imenso que eu deixaria e que seria preenchido eventualmente pelas piores pessoas possíveis, como veio a acontecer. Aí ele veio e repetiu, o senhor não tem arrependimento? Talvez fosse melhor o senhor ter ficado, mesmo sofrendo na sua alma, mas ter ficado por um bem maior. Aí eu falei, essa não é a lógica de Jesus. Essa é a lógica do diabo, meu filho. É o diabo é que ensina que vale a pena perder a alma para ganhar o mundo inteiro. A lógica de Jesus é o oposto. A lógica dele pergunta, de que adianta ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma? O que dará, no final de tudo, o homem por todas as obras que pratica contra a sua consciência, matando a sua alma todo dia? Que barganha ele terá no final para fazer com Deus? Se nem alma mais ele tem, se ele deixou que ela secasse, você está me propondo que eu tivesse seguido a lógica que eu abomino, que é essa de Satanás. Vale a pena perder a alma para ter vantagem no mundo inteiro? Eu decidi perder o mundo inteiro, mas preservar minha alma intacta para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os que me amam e para os que queiram se servir da verdade do Evangelho através da minha vida e da minha boca. Mas se você não tiver isso muito definido, como filosofia do Evangelho de Jesus plantada em você, as tentações são sutis e elas chegam não com a cara do diabo, mas com vozinha de Espírito Santo no coração ingênuo da maioria de nós. Aí vem essa segunda aqui que eu já falei do ministério. Ministério enorme, grande, que diminuiu o caminho, que pegou atalhos inteligentes, que apareceu lá na frente, que não fez nada, que não tem história, que não tem experiência, que não tem vida com Deus, que não tem existencialidade, que não tem coração pacificado, que não tem uma mente serena e sossegada, que vive cheio de ambições e cobiças e avidez, querendo logo e tem pressa e quer que todos saibam e quer que todos vejam e quer que todos reconheçam, está disposto a ir mudando de palavra, de doutrina, de ensino, de acordo com o que seja o que queiram ouvir, de acordo com as demandas do dia, da hora, conforme o capricho da multidão, e o indivíduo vai fazendo qualquer negócio, usa o evangelho contra o sentido da verdade de Deus, usa o Salmo 91 com base numa proposta diabólica, mas fazendo isso em nome de Jesus, sem saber que a palavra de Deus, tirada do contexto do ensino do Espírito de Deus, que tem em Jesus o seu contexto absoluto, deixa de ser palavra de Deus e passa a ser apenas pretexto demoníaco, diabólico para enganar tolos, ingênuos e incautos. Mas você entrou nessa. Eu sei que tem uma quantidade enorme de pastores que me ouvem. O meu público é imensamente qualificado por pastores, por teólogos, por líderes, por pessoas que ensinam no Brasil e no mundo inteiro, que, concordando ou não comigo, vêm aqui, porque nunca deixam de aprender, mesmo que não queiram confessar.
nunca deixam de aprender. E você, eventualmente, já andou léguas e léguas nesse caminho do pináculo do templo, pulando de pináculo em pináculo. Arrebenta-se aqui e espera que as pessoas esqueçam para começar um ministério novo ali. Tem gente que faz a maior sujeira do mundo numa determinada cidade, depois vem e me diz, não, eu estou mudando para um outro país, porque lá ninguém sabe quem eu sou. Lá eu posso começar, eu digo, mas para fazer o que você fez aqui? Não, lá ninguém sabe quem eu sou. 3 anos depois eu ouço dizer que o cara está fazendo pior lá no lugar onde ele foi. Tem muita gente no ministério assim, que de fato ficou com esse condicionamento. Aí eles vão passando de uma igreja para outra, de um ministério para o outro, mas a mente é a mesma, é o mesmo condicionamento. É a mesma estratégia de pular dos pináculos, de fazer coisas mirabolantes, de fazer promessas loucas, que ou Deus enlouquece junto com a gente, ou então não vai dar certo. Mas se não der certo, eu mudo, vou para outro lugar. Em algum lugar vai funcionar. Funcionou para o fulano, funcionou para o Beltrano, vai funcionar um dia para mim também. Sem que se saiba que aqueles para os quais funcionou são justamente aqueles que se pactuaram de verdade com o diabo. E tem muito mais gente praticando o ministério cristão pactuado com Satanás do que vocês imaginam. Paulo já dizia que nos dias dele havia aqueles que se apresentavam como ministros de justiça e como anjos de luz, mas eram mensageiros de Satanás, em nome de Jesus. João diz na primeira epístola dele, lá no primeiro século, muitos anticristos estiveram e saíram do meio de nós, levando essa mentira pelo mundo afora. Imagina hoje, 2000 anos depois, como a calamidade não está presente em todos os lugares, em todos os ministérios, é uma tentação todo dia para todos aqueles que se assumem representantes de uma congregação ou de Deus congregacionalmente, conforme o ministério que tenham. Apelam para a magia. Aqui é a magia da grandeza religiosa. Senhor, eu quero levar almas a ti. Porque se não andar no caminho, que é verdade e que produz vida, não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Pode carregar a Bíblia, citar a Bíblia, falar em nome de Jesus, mas Jesus vai dizer, eu não sei quem você é, eu nunca te conheci. Pode me chamar de Senhor, Senhor, pregar de manhã, de tarde e de noite, mas se você não me ama, isso de nada te aproveita. Se você não ama obedecer minha palavra, você não tem nenhum significado. Você é uma oquidão palradora, falante, talkativa, mas não tem nenhum tipo de significado para mim. Eu não sei nem quem você é. Porque a pessoa, ao invés de viver um dia, depois do outro, uma semana, um mês, um ano, uma década, viver a vida em obediência, em simplicidade santa, em serviço, em amor, quer dar saltos de Gulliver e acaba se transformando um nefilim, acaba virando um ente perdido que não é nem humano nem angelical, com uma destinação demoníaca no mundo, como foi o final da existência dos nefilins, de acordo com o livro de Enoque. Você está botando o pé no lugar mais lodacento, mais perigoso, mais próximo de uma magia endiabrada, sutil e sem estereótipos facilitadores de nenhum tipo de suspeita de reconhecimento. É sutil, é insuspeito, é muito dissimulado e vai entrando na alma incauta e encontrando seus agasalhos. Aí destrói teu casamento, destrói tua família, destrói tua saúde mental, emocional, afetiva, gera ódio e divisão entre você e seus filhos em nome do Espírito Santo,
de uma revelação que não tem nada a ver com o amor de Deus, vai esbagaçando tua existência, vai fazendo você ficar hipócrita, mentiroso, inventando histórias e lorotas novas em cada novo grupo, porque para trás você só deixa frustração e decepção. Em nome de Jesus, dê ouvidos mínimos à minha voz e compartilhe o que você está ouvindo aqui com os seus amigos, estejam eles precisando hoje ou não. Podem vir a precisar amanhã. Pode ser que haja muitos me ouvindo hoje aqui dizendo, graças a Deus, eu não estou precisando disso hoje. Mas é sutil. Eu tenho visto gente que começou muito bem, como Paulo disse aos Gálatas. Começastes bem. Quem foi que vos persuadiu a negardes a verdade do Evangelho? Porque vocês começaram andando no Espírito Santo, mas se aperfeiçoaram na carne, no engano, na mentira, no devaneio contra o Espírito do Evangelho e o Espírito de Cristo.